Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai dar um enfoque novo ao teatro, né? A gente vai estar vendo como foi que ele surgiu e primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso. Ter sempre perto de você os seus estojos, os seus cadernos, né? Livros. E vamos para a nossa aula, ok? A história do teatro, gente, teve início na Grécia Antiga, né, em torno do século VI a.C. Nessa época eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas, né? Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia, é importante frisar que essa manifestação já era presente, né, na humanidade desde os remotos tempos, né, mesmo de que em forma rudimentar. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras, né, distintas de comunicação e imitação era uma delas. Muito provavelmente, os homens das cavernas desenvolveram gestos, né, que se assemelhavam aos animais. Além disso, encenavam caças para contar aos seus pares como as situações ocorreram, né? Eles iam lá, caçavam e depois eles voltavam e iam fazendo as representações para mostrar o que tinha acontecido, né? Às vezes se deparava lá com um mamute gigante, né? Ou um dente de sabre, alguma coisa assim. Então eles iam fazendo essas representações para poder mostrar, né, para os seus filhos, para os seus entes, para as pessoas que eles conviviam, como era que tinha sido essa caçada, né? Então, assim, se deu a origem, né, desse teatro, né, gente? Que é a arte de quê? De representar, né? De estar no papel, né, que pode ter sido o seu próprio papel ou pode ser uma interpretação, né, simbólica de uma outra situação da qual você se passa por uma outra pessoa ou um personagem fictício inventado, né? A gente fala assim, em teatro, a gente vai estar fazendo referência, né, à arte, que é o teatro em si, e também a gente vai estar fazendo referência, né, ao lugar, ao espaço onde acontecem as manifestações teatrais, né, gente? Que a gente viu até aqui, que tinha uma foto aqui, que tinha um lugar que é um teatro aí, né, que foi construído há muitos anos atrás, né, na cidade da Grécia lá. Então ele fala, né, muito provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, acenavam caçadas para contar aos seus pares como situações aconteceram. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época pré-histórica, certo? Então tudo eles colocavam lá nas paredes, né, para fazer referência a todos esses tipos de atividades que eles faziam, chamado de arte rupestre, né, que são aquelas pinturas nas cavernas antigas. Então, foi através do estudo dessas pinturas que eles chegaram, né, a conhecer um pouco sobre o cotidiano dos primeiros homens, né? Então, lá já tinham essas manifestações, né, de interpretação, que seria o teatro. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, por forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos, né, era intensa e havia uma espécie de procissão, que levava o nome de tirambo, pois surgiu também um coro, né, que era um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam em homenagem a esse deus. Até que aparece Téspis, né? Então, quem foi Téspis, gente? Bom, Téspis ele foi considerado, né, o primeiro ator. E a partir dele foi que surgiu, né, exatamente a expressão, o nome, né, a definição do que seria o quê, gente? Do que seria esse teatro, né? Então foi a partir do que o Téspis fez que surgiu, né, de fato, um nome, né, que ele é conhecido hoje, até hoje, né, que é teatro. Então, assim, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais, né, quando, em dado momento, resolveu botar uma máscara, né, ele pegou uma máscara lá, colocou no rosto dele e ele fez a interpretação, gente, do próprio Dionísio, né, que era o deus que estava sendo comemorado naquele
exato momento, né? Iniciando assim um diálogo com o coro, né? A ousadia de tal atitude fez com que Thespis fosse reconhecido como criador do teatro e primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida, né? As apresentações eram feitas ao ar livre em construções de formatos semicirculares. Havia um espaço para as representações chamado de orquestra. O lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída em encostas de montanhas e facilitava a acústica, né? Que melhorava aquele som ambiente para poder as pessoas estarem entendendo o que era que estava sendo interpretado ali, né, gente? Já o palco era um local onde os atores se preparavam para as apresentações e guardavam seus figurinos, né? Aquelas roupas representativas, né? Que eles iam usar naquela peça, ok? E também, né, eles guardavam lá os objetos cenográficos, né? Digamos que tinha na peça lá uma determinada vila, né? Então eles botavam aquela vila, tinha um poço, eles reproduziam um poço, tinha um mato, eles botavam as árvores, né? As plantinhas e etc. Tudo feito cenograficamente, né? Que era naquele tempo até eles utilizavam o que? Era madeira, né? Com pintada, que alguns teatros utilizam até hoje ainda, né? Para fazer a referência a um determinado tipo de cenário. Então a gente tem um exemplo, né, do Epidauro, que foi datado do século IV a.C., né, e ele comportava 14 mil pessoas, gente. Então essa foi essa ideia aí do teatro, né, ela veio desse tempo aí, né, do século IV, e hoje a gente tem estádios de futebol que são construídos nesse mesmo formato e etc. E, por fim, eu vou deixar aqui essa atividade, né, explicar com suas palavras qual a importância do teatro para a sociedade e cultura de um povo. Né? Você escreve 10 linhas sobre essa importância, né? E a gente vai dar uma reforçada nesse teatro, porque a gente vai utilizar ele, né, futuramente nas nossas provas, ok? Então, lembrando que o conteúdo das nossas aulas está no site da escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal para estar acompanhando os nossos lançamentos, ok? Eu vou ficando por aqui. Deixo a todos um grande abraço. Até a próxima aula.